Como saber se alguém está falando bem ou mal de você? Esse é o assunto de hoje e tudo que eu vou te ensinar aqui é baseado, claro, em experiências de vida, estudos de quê? O que eu estudei? Livros, treinamentos relacionados à energia, à espiritualidade, porque para você saber de uma coisa invisível, tem a ver com a energia, com o mundo espiritual e não com o mundo material em si. Então, existe sim um mundo das energias, existe sim um mundo espiritual, o invisível. O que significa dizer isso? Aquilo que você vê com os teus olhos espirituais, que você sente sem que você precise saber. Sabe quando você pressente uma coisa, quando você está sentindo, quando você está percebendo, ou seja, a sua intuição falando com você, além também, da sua conexão, se você tem, com os dons espirituais. Então, tudo que eu vou te ensinar aqui é baseado também nos meus dons, espirituais, que através deles eu consigo ter esse aprendizado para que eu chegue aqui e te ensine também. Então, vamos lá. Você quer saber aí quando alguém, quando você vai conseguir perceber que alguém está falando mal de você ou está falando bem de você? E eu vou te ensinar também o principal de tudo, que é o quê? Você se proteger. Porque de repente você percebe, você consegue perceber realmente que alguém está falando de você. Só que aí, se você fica sem fazer nada, infelizmente, atinge sim um pouco a tua energia. Então, eu vou te ensinar também o que você pode fazer, vou te ensinar práticas que você pode fazer para você se proteger quando você conseguir perceber que tem alguém falando de você, mesmo sem você ficar sabendo, e quando você ficar sabendo também, você se proteger dessa energia densa negativa, porque assim, quando alguém fala de outro, realmente é uma energia densa, é uma energia negativa, uma energia assim de baixa vibração. Então vamos lá, eu vou te falar os sinais. Primeiro sinal, primeiro eu vou falar quando alguém está falando bem, tá bom? Quando alguém está falando bem, que isso é maravilhoso, Por quê, falar mal dos outros, se a gente pode falar bem, se a gente pode elogiar, se a gente pode elogiar em vez de julgar, em vez de criticar, em vez de falar mal, Então eu vou te falar o primeiro sinal. Quando alguém está falando bem de você, vamos lá. Aí você tá, fazendo alguma coisa, assim, distraída, normal, do teu dia a dia ou qualquer outra coisa. Você está focado naquilo ali, focada, e aí de repente você começa a sentir, assim, vindo alguns pensamentos, uma energia, assim, uma energia boa, uma energia positiva, uma energia de bem-estar, de amor. E alguns pensamentos aparecem como imagens na tua mente, geralmente assim do lado direito. E aí você pode sentir, às vezes, comigo acontece isso, de eu sentir, assim, essa parte do lado direito, uma sensação de bem-estar, como que alguém está elogiando, está falando bem, e realmente esse é o primeiro sinal. Então você vai sentir essas coisas. Pode aparecer também, que acontece sempre comigo, às vezes aparece a imagem da pessoa. Vem o pensamento. Sabe quando alguém está pensando em você? Então vem a imagem da pessoa na tua mente. Se você prestar atenção, se você é uma pessoa
que vive no momento presente, se você é uma pessoa que tem muita conexão com a tua essência divina, com a espiritualidade, você consegue perceber isso com muita facilidade. Eu consigo perceber com muita facilidade, porque eu já tenho essa coisa assim, né, desde a minha adolescência, da minha infância, que eu tenho essa conexão muito forte com o mundo espiritual, com relação, né, aos dons espirituais, a espiritualidade. Então eu consigo perceber com muita facilidade. Se você começar, né, se você não tem tanta facilidade ainda, e você começar a viver mais o momento presente, a dar mais atenção à tua essência divina, se você começar a observar mais, em vez de deixar a tua mente ficar com 1000 pensamentos, então você vai conseguir perceber com facilidade. Então o primeiro sinal é esse: você sente uma energia boa, uma energia positiva, de repente vem a imagem da pessoa na tua mente, um pensamento assim daquela pessoa. Então possivelmente essa pessoa ou essas pessoas, elas estão elogiando você, está falando bem de você. Ou de repente a pessoa está contando uma história, uma experiência, algo que você fez de bom para ela. Aí vem sim uma energia boa, porque faz todo sentido. Veja bem, se alguém está falando bem de você, você automaticamente se sente bem. Olha, tudo é energia, tudo está conectado. Então a gente sente as coisas. A gente sente, a gente percebe. Por isso que eu falo tanto aqui, né, sempre quando eu ensino, da pessoa, você, né, da gente ficar em estado de presença. Ou seja, viver um dia de cada vez, viver no momento presente, prestar atenção na intuição, prestar atenção no que está se passando na tua mente, nos teus sentimentos, o que é que está acontecendo com o teu corpo, o que você sente, porque tudo isso são mensagens da tua alma, são mensagens, né, do teu eu superior, como você quiser chamar, centelha divina, o espírito, né, da gente. Então presta atenção. Quando você presta atenção, você consegue perceber com mais facilidade, entende? Então esse é o primeiro sinal, um sinal positivo, quando alguém está falando bem de você, quando alguém te quer bem, está falando bem de você. Agora vamos falar, né, do sinal de quando alguém está falando mal de você, mesmo que você não tenha feito nada, porque eu não sei porquê, mas eu sei que acontece, né? Às vezes você tem tanta luz, você faz tanta coisa boa que causa, isso é verdade, realmente acontece, causa inveja em algumas pessoas, porque de você ter tanta luz, de você querer o bem dos outros, de você fazer o que você pode, de você, sem estar julgando ninguém, e aí de repente alguém vê você assim, né? E aí você crescendo, expandindo, muita luz, aí tem gente que é invejoso. E isso acontece até dentro das famílias também. Tanto dentro de família, quanto às vezes em relação a amizades, e até mesmo pessoas assim que você não conhece tanto, mas você percebe, você sente que a pessoa, né, ela tem assim uma coisa, né, parece que tá com um pouco de inveja, alguma coisa do tipo. Então, como que você vai perceber que está acontecendo isso, né, que tem alguém falando mal de você? Mesmo sem antes você saber, né, do fato ocorrido. O primeiro sinal que você sente, né, como eu te falei, vamos dar o exemplo de novo, você está ali fazendo alguma coisa, você está distraído ou você está focada ou distraída com alguma coisa e de repente você começa a sentir um mal-estar. Geralmente, essa energia, tá, de mal-estar, ela vem do lado esquerdo, ok? Do lado esquerdo aqui. E aí, às vezes, você sente uma coisa ruim no teu ouvido esquerdo. Eu acho que você já ouviu falar sobre isso. Se você não ouviu, né, você está aprendendo aqui agora, tudo bem, você vai aprender mais ainda. Então, quando alguém está falando mal de outra pessoa, geralmente de outra pessoa, né,
Geralmente a gente sente do lado esquerdo e o ouvido, a orelha, né, o ouvido esquerdo, você começa a sentir um incômodo, uma coisa assim, sabe, pesada. Começa a surgir uma confusão de pensamentos na tua mente. E nesse momento também presta atenção, porque às vezes não, sempre, se você prestar atenção e conseguir ter clareza realmente, aparece a imagem da pessoa que está falando mal de você. Para você perceber, você tem que observar. Quando você começar a sentir, você começa fica em estado de neutralidade, sem julgar nada. Começa a observar, presta atenção. Aí você vai ver se o seu ouvido, a sua orelha esquerda começar a ter assim, sabe, como se tivesse assim, ó, algo ruim mesmo no teu ouvido. Aí às vezes aparece a imagem da pessoa ou das pessoas que estão falando mal de você. E aí nesse momento, aí você sabe que possivelmente essa pessoa ou essas pessoas, elas estão falando alguma coisa de você. Pode ser que essa pessoa esteja falando de repente algo negativo, né? Porque quer falar mesmo, né? Às vezes você não fez nada, mas tem pessoas que são assim. Como eu falei, né? Às vezes você tem tanta luz que tem gente que tem inveja. Então aí você começa a sentir um pouco de mal-estar quando alguém está falando mal de você. E o que acontece? Nesse momento, quando você percebe esse sinal aí muito forte, agora é que entra, né, a prática que eu falei que eu ia te ensinar. É você se proteger. Primeira coisa, como que você vai se proteger? Não julga. Não fala de volta, esse fulano, quando encontrar, ele vai ver. Quando encontrar, ela vai ver. E porque não dá certo, entende? Se você fizer isso, você vai baixar a tua frequência mais ainda. Aí você vai se alinhar com a frequência dessa pessoa em termos de energia. E aí você vai se sentir mais mal ainda e não pode. Não faz isso. Porque aí é devolver com a mesma moeda. Então, é se tornar o que aquela pessoa é parecido. Então, não funciona. Se você é luz, continue sendo luz. Cresça mais ainda, evolua mais ainda. E aí, quanto mais você cresce, mais aquilo, né? Aquela energia negativa vai ficando lá embaixo. E aí, você cresce tanto que vai chegar um nível de que ela não vai, né, conseguir te atingir. Às vezes atinge, mas é por pouco tempo, porque aí você consegue se libertar logo. Então o primeiro passo é esse: não julga, não critica, não queira tirar, né, e brigar, discutir depois. Não faça isso, tá bom? E o segundo passo é você coloca. O que eu faço é isso, tá? O primeiro passo é esse, o segundo passo é esse. Coloca fones de ouvido. Você coloca fones de ouvido e aí você coloca uma música, assim, positiva, que tem uma letra positiva, que tem uma letra boa. Não aquelas músicas aí de sofrência, não sei o que lá. Não, tô falando disso não, tá bom? Tô falando de uma música boa, positiva, vibração elevada, sabe? Aquelas músicas vibe, né? Que eleva a nossa vibração, que tem as palavras construtivas e positivas. Você coloca os fones no ouvido e aí você começa a ouvir, vai fazer outra coisa, de repente você pode dançar, vai se divertir. Por quê? Essa prática, ela vai dar uma cortada na energia negativa que está vindo daquela pessoa até você, tá bom? Aí, por quê? Porque aí você vai elevar a tua frequência, elevar a tua vibração, e aí você sai do nível ali, né, porque aquela pessoa conseguiu te atingir naquele momento falando mal, a energia negativa chegou até você, você percebeu aqui no teu ouvido esquerdo, na tua orelha o desconforto, uma confusão, porque que essa pessoa tá falando isso, mas aí imediatamente você conseguiu perceber. Quando você percebeu, o primeiro passo é, como eu te falei, não julga, não critica. Aí o segundo passo, né? Coloca o fone de ouvido, ó, e vai lá. Começa a ouvir a música positiva, vai fazer uma corrida, vai fazer uma caminhada. E mantém a tua vibração elevada, mantém a tua energia positiva e continua
fazendo o bem, continua crescendo, continua brilhando, continua evoluindo, continua sendo luz, a luz que você é, ok? E então é dessa forma, né, que você consegue perceber a pessoa que está falando bem de você, a pessoa que está falando mal, e as práticas que eu te ensinei aqui, tá bom? Para você se proteger, como você se proteger quando alguém está falando mal de você. Realmente funciona, ok? Porque eu pratico dessa forma e funciona perfeitamente para mim. Eu tenho certeza que vai funcionar para você também, tá bom? Energia existe, ok? O mundo espiritual existe. Cuida da tua energia, cuida de você, né? Não importa o que esteja acontecendo lá fora, você tem o autodomínio de você cuidar da tua energia, mesmo com alguém jogando, né, essas coisas, né, essas palavras, porque assim, palavras, elas têm poder, é como se fosse, sabe quando o tiro do revólver sai, como é que fala? É o tiro do revólver, não, é isso mesmo, quando sai o revólver ali, que alguém tá atirando, então, as palavras negativas são a mesma coisa, só que em forma diferente, então é tão grave quanto, entende? Porque assim, não é porque você não está vendo que não está acontecendo, porque a palavra tem poder. Quando a palavra é lançada, ela vai permeando até chegar, entende? Então, você se protegendo, né? Você também pode fazer orações, ok? Você pode fazer orações quando acordar, orações quando você vai dormir, durante o dia também. E outra forma de você orar também e se proteger dessas coisas é você agradecer, agradecer. A gratidão também é uma forma de oração. Agradece pelas tuas coisas, foca em outra coisa, foca nos teus sonhos, entende? Porque como eu falei para você, as palavras realmente têm poder. Quando alguém está falando mal, é muito ruim. Quando alguém está falando bem, é muito bom, entende? Só que aí, como eu te falei, você consegue se proteger, você pode se proteger, porque você é o dono, você é a dona da tua energia, da tua mente, do teu cérebro, do teu espírito, né? Deus e você, é claro, né? Deus e você, Deus em primeiro lugar, né? Deus dentro de você, né? E você é dono do teu corpo. Então, não deixa essas coisas te atingir. Faz o que eu te ensinei aqui e o que você sentir mais também da sua intuição, que é Deus falando com você também. Faz isso aqui, né? Vai fazer tal coisa para você conseguir aí se proteger, que as palavras realmente têm muito poder, tá bom? Então, era isso que eu queria te ensinar hoje. Lembrando que aqui abaixo está o meu site, onde estão todos os meus livros digitais. Eu ensino, né, ainda mais sobre o poder das palavras. Eu ensino também lá em alguns livros proteção energética, tá bom? Para você conseguir se proteger, você aprender aí, né, de uma forma mais aprofundada, a proteger a tua energia, a proteger a tua mente, a proteger o teu espírito, a proteger o teu cérebro, proteger toda a tua energia no geral. Então lá dentro do site tem esse tipo de livro também, tá? Se você quiser, sentir vontade de conhecer, você pode acessar o site, que eu tenho certeza que você vai gostar de algum livro lá para você ler e aprender ainda mais, tá bom? Grande beijo para você e até mais.